Shalom Adonai, ou a paz do nosso Senhor, Rei, Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para um grande tema do coração de Deus para os nossos corações. O tema hoje é a consciência. A consciência. E o texto áureo que eu quero usar hoje nesse tema, a consciência, é Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Tudo para chegar aqui e descer para cá tem que passar por aqui, irmãos, os olhos. A lâmpada do corpo são os olhos. Assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em plena luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E assim, se a luz em que há em ti for trevas, quão grandes serão as trevas. O que eu quero falar nesse tema? É uma antropologia. O que é antropologia, irmão? Estudo do homem, certo? O estudo do homem. E primeiramente, eu quero falar para você como funciona, como entender a consciência, como funciona o processo mental, certo? O processo mental começa assim, de todo ser humano. A mente dá origem aos pensamentos. Primeiro, a mente dá origem aos pensamentos. A memória, ela retém os pensamentos, ela guarda. Para quando você precisar num dia mau, é bom você ter lá reserva como tirar e para poder se defender. A memória funciona assim. O espírito com S minúsculo, irmão, o espírito com S minúsculo, ele discerne o valor dos pensamentos. Aí lá vem, último, a consciência, ela julga a moral, o caráter dos pensamentos de cada um como eles são. Ela é mais educada. A alma engole tudo. A alma, ela retém os pensamentos, ela engole tudo, é mais educada. O espírito julga o valor, a memória ela guarda e a mente cria, mas a consciência julga a moral e o valor de cada um que eles são. Ela é educada e cautelosa. E para isso, tudo que passa aqui, que chega ao coração, tem que passar aqui, certo? Os olhos é a janela da alma. Vamos lá. A consciência. Primeiro, a consciência má. Hebreus capítulo 10, versículo 2 diz assim: aproximando-se com sincero coração, em plena certeza de fé, uma fé sempre vai ficar entrando, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má, tendo o coração purificado de má consciência, é levado o corpo com água pura. Olha aí, irmão, a fé, ela banhou a má consciência e ficou conscientemente, plenamente lavada com a água, eu posso dizer, lavada com o corpo com a água pura. Água pura, a palavra. Fé, irmão. Como diz Romanos 10, 17, porque a fé, de modo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé sempre vai ficar entrando na consciência, irmão. Olha o processo mental que eu falei. Vamos lá. Mais uma mente má. Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: todas as coisas são para os puros,
Todavia, para que os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente, olha bem, tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Consciência má, estão corrompidas. Mas são crentes, cristãos. Eu não gosto nem dessa palavra crente. Crente até o diabo é. Que a igreja pela primeira vez em Atos dos Apóstolos foi chamado de cristão. Certo? Vamos lá. E essa mente má, essa consciência má, em 2 Coríntios 4,4 diz assim: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Olha aí, irmão, a mente má, certo? Vamos lá. Segundo, sobre a consciência. Consciência convicta. Convicta que errou, convicto que fez errado, mas vai fazer o certo. Tem a convicção que fez algo, mas a consciência pesou e eu vou voltar atrás e vou consertar. Consciência convicta. Gênesis, capítulo 42, versículo 21 diz assim: então disseram uns aos outros, olha aí, disseram uns aos outros com convicção: na verdade, somos culpados. Culpado de quê? Do pecado. Culpado de quê? Da ira. Culpado de quê? Do ódio. Culpado de quê? Da corrupção. Culpado de quê? Da impureza. Culpado de quê? Da inveja. Culpado de quê? Do pecado. Culpado de quê? Da prostituição. Olha bem o que diz Gênesis 42, 21, versículo 21, capítulo 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante dos nossos irmãos, pois lhe vimos a angústia, olha bem, da alma, quando nos rogávamos e não lhe cuidamos, por isso nos vem esta ansiedade. Olha bem, vem esta ansiedade. Em João, capítulo 8, versículo 9, diz assim, ainda sobre a consciência convicta. Consciência convicta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9. Mas ouvindo-lhes eles esta resposta, isso vos vem, ouvindo eles essas respostas, acusado pela própria consciência, foram se retirando um ao outro. Aqui foi o apontamento daquela mulher, irmão. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem sou eu para tornar um juiz diante de uma pessoa que peca? Eu não tenho que meter um balde de água fria ou jogar fora. Nós temos que acudir e não acusá-la e não acusá-lo. Certo? Caíram fora. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Antes de eu ter essa consciência convicta que o meu irmão pecou, eu tenho que dizer que eu posso também um dia estar no lugar dele. Então, eu tenho que levar palavras boas diante daquela pessoa. Tá certo? Agora, segundo passo da consciência. Consciência limpa. A consciência limpa. Vamos lá. Primeiro Tito, capítulo 1, versículo 19, diz assim: conservando o ministério, novamente, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Opa! Conservando o ministério com a consciência limpa. Tem que ter a consciência limpa. O ministério da fé. O que é fé? Hebreus 11, 1 e 2. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Quem nós esperamos? Jesus Cristo. E a convicção de fatos que não se veem. Isso é que é fé. Tá bom? Vamos lá. Hebreus.
capítulo 9, versículo 14, diz assim, sobre consciência limpa: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mancha a Deus, purificado a nossa consciência de obras mortas, para que servimos ao Deus vivo. Eita Deus! A si mesmo oferecer, a si mesmo, Cristo ofereceu a si mesmo. O texto diz: muito mais por sangue de Cristo, pelo que o Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mancha a Deus. Sem mancha. Consciência limpa. Estava limpo. Certo? Ai, mas eu fiz algo no passado. Fez algo no passado? Ai, mas estão me acusando. Deixa esses acusadores, Apocalipse 12:10, te acusar. Que isso é característica do diabo. Está acusando um A e B. Olha bem o que diz 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, tem a consciência limpa, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Se nem Deus te aponta, quem sou eu para te apontar? Não ligue para os apontamentos, deixa que o Pai resolve, porque ninguém sabe a sua intimidade com Deus e ninguém sabe a minha intimidade que eu tenho com Deus, ok? Vamos lá. Quarto passo, consciência boa. Novamente, 1 Timóteo 1:19, diz assim, novamente, mantendo fé, sempre está falando de fé, irmão, mantendo a fé boa, consciência, eita Deus. Vi quando alguns, tendo rejeitado a boa consciência, alguns têm rejeitado a boa consciência, a fé, rejeitaram a fé, tendo rejeitado a boa consciência, eram naufragados na fé, se desviaram, irmão, decepcionaram, foram decepcionados, tinha uma boa mente, mas aí foi naufragado. Que isso nunca aconteça, irmão, conosco, com essa naufrágio de fé. São duas letrinhas, F, fidelidade, e fé, e é Espírito Santo. Quinto, consciência anteciosa e respeitosa. É educada. Olha bem, Romanos, capítulo 14, versículo 21, diz assim: é bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, que o teu irmão venha a tropeçar e se ofender ou se enfraquecer. Eu não posso mostrar algo do que eu não sou. A identidade, porque a consciência, eu posso mostrar uma identidade que eu não sou e outra identidade que eu sou. Não, eu tenho que ter uma só identidade, para que esses mais que estão chegando no cristianismo não venham observar e dizer: não dá para mim aqui, porque eles não regem dessa forma, porque geralmente o novo convertido, para ele tudo é pecado, para ele tudo é demônio, tudo é só demônio, e não enquadra em Efésios 6 da lista dos frutos da carne e do fruto do Espírito, que é fruto, não é demônio. Para dentro da igreja não é demônio, mas para fora é. Aí esse novo diz que tudo é demônio. E essa fé anteciosamente, nós temos que ter anteciosamente para ter um cuidado para não ofender isso. Segundo, fé anteciosa e respeitosa. 1 Coríntios 10:25 a 29 diz assim: comei de tudo o que se vende no mercado, e de nada perguntares, por motivo de consciência. A consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada
a minha liberdade. Olha aí, a consciência traz liberdade pela consciência alheia. Hein? Traz liberdade pela consciência alheia, ou seja, do outro, julgado pela consciência do outro, certo? Ter a liberdade. Aí, Gatista, irmão, nós somos libertos, né? Nós estamos libertos. Mas Gálatas, capítulo 5, 3 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, foi chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Muitos dizem, eu sou liberto, posso fazer tudo. Pode não. Gálatas 5, você está liberto, mas tem que ter algumas precauções na liberdade. Gálatas 5,13, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não usei da libertação para dar ocasião à carne. Não é demônio, é carne. Aí é para a igreja, viu? É carne. É para a igreja. Fomos libertos, irmão, de tudo. Quando a consciência é liberta, olha bem, Miqueias, Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve a Deus. O caráter, a consciência transformada, a consciência convicta, limpa, boa e anteciosa, certo? Mais uma, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: santificai-vos todo o vosso corpo, alma e espírito, e seja plenamente conservados para a vinda de Cristo. Eita, Deus maravilhoso! Olha a consciência convicta, limpa, boa, anteciosa e respeitosa. E último, para nós terminarmos, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração. Eita Deus! Consciência convicta, limpa, boa, respeitosa e anteciosa. A palavra, irmão. Eu influencio você a examinar, estudar a palavra. Ela é prioridade, irmão. É ela que vai te gerar fé, e te amadurecer mais rápido ainda. Amém? Que a tua mente seja uma mente convicta, teus pensamentos sejam um pensamento limpo, pensamento onde a qual só quem pode entrar, Deus nos pensamentos. Vem alguns pensamentos, isso é normal e nem é pecado, mas o problema é que nós não deixamos o pensamento, os pensamentos más, não nos dominar. Amém? Que Deus abençoe mais uma por essa palavra, para a glória de Deus. Desculpe, 18 minutos eu passei, mas foi que veio do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe. E desde já, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe por toda a tua vida e te prospere em nome de Jesus. Amém.